Vamos em frente ao Morning Show que segue nessa sexta-feira movimentada, agitada, já falando dessas coisas todas tão ruins, né? Pelas quais passou o nosso colega jornalista Marcelo Matos aí. Vamos seguir aqui agora, falando ainda na política. Foi ao ar ontem... Vini, vou falar com você. Essa é uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro ao programa de noite do SBT. Teve alguma revelação ali do capitão, Vini? Como é que é? O que ele falou na entrevista? O Bolsonaro está fazendo um grande tour pelo SBT, né, Edgar? Já foram várias gravações, tudo começou naquela participação dele no programa Silvio Santos, mas olha só, em apenas um mês o Bolsonaro já se encontrou com 5 apresentadores diferentes do SBT. O Silvio Santos, o Otávio Mesquita, o Carlos Alberto de Nóbrega, que até foi homenageado lá na Câmara. Pelo Frota. Pelo Frota, né? Quase um episódio da Praça Nossa. O Ratinho e agora o Danilo Gentili. Foi uma conversa, obviamente, que até pelo tom do programa, né, um pouco mais descontraída, mas mesmo assim o Bolsonaro se emocionou bastante logo no início, quando ele fez um longo relato sobre o episódio da facada, ainda nas eleições, falou ali sobre o Adélio Bispo, né, ainda considerando que ele não agiu sozinho naquele episódio e relatando quais seriam ali os motivos que fazem ele acreditar que o Adélio agiu de maneira coordenada, de maneira planejada, e como que aquele episódio acabou marcando e obviamente que mudando um pouco a vida dele. Ele até levantou a camisa para mostrar o corte para o Danilo Gentili. O Danilo brincou que na primeira vez, quando entrevistou o Bolsonaro, ele tirou as calças para o Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro que mostrou a barriga para ele. Também entrou em outras questões um pouco mais técnicas, como a reforma da Previdência, falando ali sobre a necessidade e a importância de se aprovar esse que é o principal projeto do governo nesse início, né, para não quebrar o Brasil, e aquela velha discussão, né, sobre a articulação, sobre o relacionamento com o Congresso. Ele até questiona, né, de que maneira que as pessoas querem que eu faça essa articulação, porque ainda tem alguns políticos, ele não cita, ele não exemplifica, mas ele diz que tem ainda uma parcela de políticos que querem interagir com o governo de uma maneira que não é adequada, de uma maneira que não é republicana, de uma maneira que era feita antigamente, que ele não quer mais fazer dessa forma. Mas ele acaba não entrando em muitos detalhes, então fica um pouco vago da gente até poder entender do que o Bolsonaro está falando, né? E sobre as manifestações, ele falou sobre essas recentes manifestações, tanto a favor, tanto contra o governo. A entrevista foi gravada antes dessa última, não? Foi gravada antes. Ele disse que a manifestação do dia 26 foi uma manifestação espontânea, com pauta definida, como um sinal de alerta ali para os políticos. E aí o Gentili até questionou ele, Edgar, porque o Gentili falou, olha, você era um cara que criticava muito o nós contra eles, que era praticado pelo governo anterior. E quando eu vi você falando que aqueles manifestantes do dia 15, né, contra o corte na educação eram idiotas úteis, eu senti que era um pouco incoerente esse discurso, porque parecia um pouco mais também do nós contra eles. Aí o Bolsonaro até falou que usou a palavra errada, que não era idiotas úteis, que era inocentes úteis, que estavam sendo usados ali por professores espertalhões. Mas olha só, Edgar, o que ele falou sobre manifestações contrárias ao governo. Se você não quer uma manifestação impopular contra você, você quer de na linha, ô Gentili. Assim é fácil o negócio. E tem a verdade acima de tudo. Claro. Você tem que falar a verdade. Até eu falo muito com os ministros, né? Problemas nós temos, fala a verdade, pô. Não adianta ficar enganando ali ou represando um problema que vai estourar lá na frente. Vamos lá, o que você destaca dessa entrevista, Caio? Certamente você assistiu. Sim, mas eu queria fazer um comentário muito pontual, de um ponto específico, só algo que me chamou muita atenção, né? Essa pergunta o Danilo foi pra cima dele, né? Mas como ele é característico. Sim. O Danilo bate de todos os lados, ele só é processado pelo lado da esquerda. Aliás, cara, é importante falar que logo no início da entrevista ele disse que fez o convite a todos os presidentes, desde que ele apresenta um programa como esse, né, de talk show. Então, desde a Dilma, ele convidou a Dilma, convidou o Temer, e só agora, né,
o Bolsonaro acabou aceitando. Perdemos boas entrevistas, hein, Vini? Bastante. Bom, enfim, o que me chamou a atenção foi como o presidente se emocionou ao falar do atentado contra a sua vida. Imagina, a gente já ficou chocado com as agressões ao Marcelo Matos, né? Imagina uma facada nas suas próprias vísceras, né? E ele diz que ele acredita, né, que o agressor agiu a mando dos seus adversários. Eu vou abrir aspas aqui pro presidente. Olha, no meu entender foi mandado porque eu estava crescendo demais, não em pesquisas, mas perante a opinião pública. Eu era um risco bastante alto para me eleger vindo do meio do povo. Isso é uma hipótese legítima, né, porque as investigações elas deixaram algumas questões aí sem resposta, especialmente considerando que o autor do crime é doente mental. Então vamos recapitular. Recentemente o Adélio Bispo foi diagnosticado com o transtorno delirante persistente, o que o torna inimputável, né, do ponto de vista penal. Então a sua sentença ela é de natureza manicomial. Ele vai ser internado numa instituição psiquiátrica por prazo indeterminado e a soltura ela é condicionada à sua cura, o que é bem improvável porque a gente já viu aqui que o tratamento para essa doença ele é pouco responsivo. Mas enfim, qual que é a conclusão disso? Se houve mandante, o crime está impune e os conspiradores estão soltos, estão em liberdade. E aí tem aquele detalhe sórdido, né, que os advogados, os caríssimos advogados, eles foram financiados por colaboradores anônimos, né, do agressor, e a justiça não permite a quebra de sigilo desses advogados para saber quem que está pagando essa conta. Então, as implicações disso, do ponto de vista psicológico, para o presidente, são gravíssimas. Por quê? Ele tem que tomar um cuidado emocional tremendo para não incorrer no quê? Em paranoia. Porque existe um equilíbrio tênue, que é de difícil balanceamento, que é o seguinte: a preocupação com segurança, com a preservação do seu mandato, não deixar isso se tornar uma obsessão alimentada por mania de perseguição e aquela tendência a sempre interpretar as adversidades da pior forma possível. Interpretar as coisas da pior forma possível vicia, né? Então, nesse aspecto, fica aí a minha solidariedade ao presidente, a torcida para que ele encontre paz de espírito necessária para governar o país. Eu não acho que é fácil estar nos sapatos do Bolsonaro, especialmente após esse atentado.